E está no ar o Chave do Enem, o seu programa de bate-papo sobre os assuntos mais importantes da vida do estudante. E com vocês, Larissa Braff. Muito bem, estamos de volta ao nosso programa Chave do Enem. Aquele programa que vai inteirar você dos assuntos para você ficar ligadíssimo na prova e se dar super bem. E hoje, a respeito de linguagens, aquele tema tão polêmico, redação. Quem são os nossos convidados, Pabline? Para esse tema tão polêmico e difícil, nós vamos trazer hoje, mais uma vez, o professor Michel Queiroz, que é professor da Educação Adventista desde 2010. Estudou letras na Universidade Estadual de Maringá e atualmente é acadêmico de teologia no SAUST do IAP. Temos também ela, a professora Viviane, professora de língua inglesa há 15 anos, graduada em Comunicação Sociais e Letras, com especialização em Communication Skills pela Emory University, lá na Georgia, em USA. Melhorou, hein, gente? Achei, pode falar. Dela. E ela, a top modelo, a top das top quando se fala em redação. Professora Ângela, professora de língua portuguesa e redação há 19 anos. Especialista em assessoria linguística e mestre em linguística. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Chave do Enem. Estamos de volta. Hoje o professor Michel até me trouxe flores para se redimir, né? É para me redimir desse personagem cruel que criaram para mim. Esse sou eu de verdade. Não sim. Aquele que esnoba. Simpático. Mas aí eu vim para paz, ela já errou meu nome de propósito. Uma tem as skills, a outra 19. Fiz as contas aqui. 19 anos e eu, minha idade, Michael. gente, se vê. Michael. Meu pai estão acabando comigo. Esperava mais de você. Ai, Achei que a gente tinha criado uma parceria assim no Cara, outro a gente tá episódio. criando, mas é assim, na base do humor e piadas. Inclusive, deu pra ver que vocês vieram com um look parecido, olha Cheguei. só. Vai vendo aí. Dá um close aqui Eu neles, tinha vindo galera. assim no primeiro episódio, daí eu vi ela, aí coloquei uma roupa mais formal. Mas esse sou eu mesmo. A Olha gente só. Seu tributo. É nóis. Minimalista. Tamo junto, tamo junto. E a variação linguística correndo solta. É isso aí, é pra galera se sentir inteirada, né? Linguagem coloquial. Tudo que for assim, culto vai vir culta. daqui. Daqui só descamba. Só né? coisa Aqui interessante aqui. A gente fala que para um grupo maior, entendeu? Que a galerinha mais... é o momento do assim. programa que alguns vão entender. Isso. É isso aí. É isso aí. Pelo menos essa parte, né? Acho que eu tô indo pra lá, peraí. Mas ali, ó. Fala o nome da escola que ela veio. Ai, meu Deus. calma. Skills. Skills. Communication Skill. Fica aí mesmo, fica aí mesmo. Mandei bem demais. Mandou muito bem. Vamos falar sério agora, por favor? Vamos? tentar? Comecei no vamos. Vamos falar sério. Deu um pouco errado. Vamos falar sobre redação. Muitos alunos... a música. Muitos alunos têm um pouquinho de aversão quando se fala de redação, mas também tem uma galera que se simpatiza mais. Vocês percebem, assim, pela sala de aula, a galera que curte mais ou que tem mais gente que não gosta dessa área? Eu só quero deixar claro que se você veio do episódio anterior, prometemos uma nota 1000 no Enem, né? É verdade, o E coach aí, do Ângela, é com português. você, viu? Tô aqui só para aprender também, vou fazer anotações. Claro que não, Tô Michel. contigo, Tá pensando que você tô vai contigo, fugir tô contigo. da Pra raia? aprender É aqui, sua pronto. responsabilidade e o seu tá. mérito quando o aluno Não. tira 1000. É nosso e também do aluno que nos assiste ali, ó. né, prof? Tem esses tipos na sala de aula. Tem uma galera que tem dificuldade de escrever, de se expressar através da escrita, mas tem uns que escrevem bem, mas já colocaram aqui dentro da cabeça por algum motivo que redação é difícil, que redação é chato, que redação vai ser o grande empecilho do meu Enem. Criou um bloqueio. Cria um bloqueio, já chega já com essa frente negativa. Então, assim, tem como desenvolver. As dicas aqui são importantes, mas muito mais importante do que esses poucos minutos que a gente vai explanar é a sua formação de ensino médio que você está tendo com o seu professor, com o seu treino semanal, criando diversas redações, estudando as estruturas, mas tem jeito para você. Tem? Tem Eu jeito. tenho uma pergunta. Eu boto fé que quando os alunos falam que a redação é difícil, deixa vocês tristes isso? Quando o aluno chega assim, caraca, mas redação é tão difícil, não vou conseguir fazer, e tem que usar umas palavras bonitas e tudo mais. Fila Vocês ficam chateados? no supermercado me deixa mais chateado que isso, na verdade. Então tudo bem. Eu fico triste com o aluno que não tenta. Aí eu fico triste. O pior é que é aquele que nem se expressa, né? Que você não sabe, ele tá lá, mas não está, né? Esse é o pior. Mas não é o caso de quem está Não, acompanhando a gente não, aqui, jamais, né? jamais. De forma Acho que não, alguma. espero que não. Quem está assistindo é porque está interessado
em saber Totalmente. sobre a redação. Totalmente. Eu acho que O professor de prometeu desafio. 10 dicas. Ele vai me ajudar nas 10 dicas. é isso aí. Nós gostamos de desafios, né? Quando o aluno chega dessa forma, a gente gosta de ser desafiado e mostrar que não é, né, não é difícil. Não. O professor falou a palavra-chave ali, né? Prática. Tudo na vida é prática. Não tem como você se dar bem em qualquer prova sem prática, né? E aí requer um pouquinho de esforço, requer conhecimento da prova, até para você saber o que é cobrado, como é cobrado. E aí as coisas vão fluir, com certeza, gente. Eu acredito muito nisso também. Cada vez que você se dá a esse trabalho de escrever, esse exercício de escrever, e quando você tem essa interação com o professor que vai avaliando o que você escreve, que vai te colocando dicas, você está sempre um passo a mais, um passo melhor, um passo além daquilo que você estava antes. Então, assim, pode haver um talento nato, um aluno que tem uma capacidade muito grande com o discurso, seja ele falado, seja ele escrito. Mas, em geral, até mesmo esse aluno precisa praticar. Então, as altas notas que a gente encontra nos vestibulares e também no Enem são fruto de muita prática, né? De muito exercício, repetidas vezes ali, tentando se encontrar dentro do estilo que a universidade, ou no nosso caso específico, o Enem está pedindo, e ali respeitar aquelas regras, saber desenvolver uma redação que tenha lógica, que tenha continuidade e que respeite as regras ali colocadas no comando. Que né? não fuja do tema, né? Começa, então, a gente precisa entender o funcionamento dessa prova, né? Certo. São 5 competências na prova de redação do Enem, né? A primeira delas, eu acho que é a mais básica, e eu acho que os alunos se preocupam, às vezes, demais com essa competência e acabam se esquecendo das outras, que é justamente o uso da norma padrão da língua portuguesa. Ela é apenas uma competência, né? Eu costumo dizer para eles, se você for péssimo em gramática, mas se você tem um bom raciocínio, você consegue estabelecer relações do tema com outras, com um repertório sociocultural, você não zera a redação do Enem. Porque isso é sensacional, Bro. isso só vale Isso é muito 200 legal. pontos. No meu país, Porque- a gente chama isso de migué. Que a gente consegue dar um migué. Ó, Isso só que mesmo. chavequinho, miguezinho, Só um né? miguezinho. Só Portuguesinho enrolando. correto. Mas assim, não é mais importante, mas tão importante quanto a sua preocupação em estar escrevendo adequadamente, de acordo com a norma culta, é fazer sentido o seu texto, né? Claro, É claro. ser um texto coerente, é ser um texto que, de alguma forma, respeite o que foi dito e traga uma ideia original, argumentada. E é provada. claro que o uso da norma vai trazer para o texto também a clareza das ideias e tudo mais. Não estou desmerecendo esse aspecto, Mas né? nenhum avaliador chega procurando seus erros para te desclassificar pelos seus erros. Não, você Ele é uma não parte vai ser importante. desclassificado por questões ortográficas, gramaticais, em hipótese nenhuma. Já colocamos uma galera no jogo, né? Tinha uma Já. galera que já estava desanimada com essa redação, sempre foi mal. Pense na sequência da história, ou aliás, da argumentação que você vai trazer, da redação que você vai escrever, e tente a cada dia, isso vem através da leitura, a gente deu dicas na... Tem esperança. A gente deu dicas na Planejamento, né? passado sobre como você pode adquirir vocabulário, seja em inglês, seja em português, mas coloque tudo isso não como prioridade, né? E de uma Vou forma escrever certo. organizada e planejada, né? Tá no primeiro dia, né? Vamos começar por aí. Tá no primeiro dia da No prova primeiro do dia Enem. da prova, descansado. Isso aí, a gente falou daquelas 45 questões que vai ter de linguagem e agora a gente está falando da redação. Eu acho que a gente poderia dar essa dica, a prof vai continuar falando dessas competências também, Sim. mas eu acho que a primeira dica que a gente tem que dar para o nosso aluno, você que está acompanhando a gente, é que quando você receber o seu caderno de provas, você já tem que ir direto para a sua redação. Porque a redação é o exercício da sua prova que vai exigir criatividade. As outras questões das outras competências, né, das outras tecnologias, linguagem é uma delas, vai exigir de você que você responda, que você pense, raciocine, mas tem uma parte da prova que exige essa sua criatividade, e é a redação. Então é muito mais fácil, eu acredito, como dica aí para a nossa galera que vai fazer a prova, você começar com a sua mente fresquinha, atribuindo toda a sua criatividade para aquilo que está sendo pedido na redação. Não para finalizar, que é um ponto importante, mas vocês concordam também, primeira dica é ir lá e ler essa redação. Eu concordo. Começar a elencar ideias. Isso é muito legal, porque eu lembrei de quando eu fiz o exame, né? O Enem. Eu lembro que quando eu fui para
para a parte da redação primeiro, eu estava mais descansada. Então, a gente tem ali a leitura do texto de apoio. Aí, lendo o texto de apoio, a gente começa a embasar a nossa ideia. E aí é interessante. Aí, a gente deixa até eu deixei, pelo menos, o rascunho. É isso aí. Fui lendo um pouquinho depois as questões, antes de passar a limpo. Efetuei algumas questões. Consegui ter algumas ideias legais da prova durante os textos de apoio também das outras questões de linguagem. E aí, usei algumas citações, aliás, na própria redação. Total, isso é muito legal. Perfeito. Isso que eu ia perguntar. Por exemplo, eu estou fazendo a minha redação e eu vou lá, quero descansar minha mente, mas não descansando, né? Porque estou fazendo a prova. E eu encontro algumas citações. Mudar o tipo de cansaço. Exatamente, Né? isso mesmo que eu queria dizer. Aí eu quero usar alguma citação que já tem dentro da prova. Eu posso ir fazer isso ou eu não posso usar nada que tem na prova? É um mito que muitos têm, inclusive isso faz parte lá da planilha de correção. Você pode copiar, mas tem que tomar muito cuidado com isso, e isso não deveria fazer parte do seu argumento. Você pode relacionar, por exemplo, um argumento que você utilizou no texto, e vamos supor que no texto de apoio tenha lá um dado estatístico. Você pode linkar aquele teu argumento com aquele dado estatístico, tá? Muitos alunos acreditam que eu copiando alguma coisa eu zero redação. Eu não zero. Tá? Agora, se for um trecho muito grande de cópia, provavelmente os corretores vão descontar um trecho da sua redação. Então, quer dizer que os Parafrasear, corretores... né? Seria uma opção. Isso. Os corretores têm a prova toda de cor, então eu não posso pegar nenhum pedacinho. É sempre perigoso você pegar algo que não é seu, né? Você vai colocar ali, isso é plágio, você colocar para dentro do seu Não texto. fala assim comigo. Foi para você mesmo que eu disse, nem para Verdade quem está seja assistindo. dita. Eu te Nossa, conheço. referência. Esse é o ponto, né? Mas você pode fazer referência sim, você pode usar as aspas ali. Inclusive, não é à toa que vem aquele texto de apoio. Você estava se dirigindo especialmente a informações no meio da prova ali, em outras disciplinas também, mas o texto de apoio, ele é fornecido exatamente para que você saiba de onde partir. Então, quando esse texto de apoio traz para você estatísticas, informações que são importantíssimas ali, verificadas, dados, você pode colocá-lo ali dentro. Mas o que a prof. Ângela falou é muito importante. Isso não deve ser a sua conclusão. A sua conclusão deve ser como você olha para esses dados, o que você pensa a respeito e como você embasa a sua argumentação, né? Então, eu acho que a primeira coisa desse nosso bloquinho aqui é a gente falar que o aluno vai chegar nesse primeiro dia, vai diretamente para a prova de redação, vai olhar aquele tema, vai ler novamente e depois ele vai começar a escrever ideias. A Larissa falou mesmo que quando fez, já bolou o rascunho. Isso é muito legal. Ele não está fechado esse rascunho, porque de alguma forma, cada coisa que você lê na sua prova te lembra alguma coisa do que está pendurado no seu texto. O cuidado que você tem que ter é para não deixar tempo faltando para fazer a versão final. Mas fique despreocupado em fazer seu rascunho e ninguém vai ler o seu rascunho. O seu brainstorm. Essa é outra preocupação. Alguns querem... Vamos trabalhar com inglês. rascunho. Eu gosto de trabalhar com Brainstorm. rascunho. não sei se brainstorm, rascunho, mas tá Pode massa. ser rabisco também. Isso, com certeza né? Com certeza. Mas assim, ninguém vai ler o seu rascunho. Então coloque ali as ideias. Alguns têm facilidade para já escrever um texto formado, dividido nesses parágrafos. Outros vão elencar várias ideias, vão puxar flechas, vão fazer riscos ali, tá tudo valendo, né, Pro, nesse rascunho. O importante é que depois, na hora de passar para a versão final, você já saiba quais são as alterações que ficam e que saem. Agora, qual que é esse gênero que o Enem pede para a gente? São vários? É um só? Só dissertação argumentativa. Vamos falar sobre ela, E isso então. tem a ver com a segunda competência. Na segunda competência, são avaliadas praticamente duas situações. Se você tem domínio desse gênero textual, né? Então, rapidinho lembrando aqui, você tem que ter 4 parágrafos, né? Primeiro de introdução, 2 de desenvolvimento, cada um deles desenvolvendo um argumento e a conclusão, né? Então, 4 parágrafos, tá? E você também precisa compreender a proposta que foi feita na redação, tá? E aí é essencial, porque muitos alunos já começam perdendo nota justamente aí. E essa é uma competência que eu gosto de salientar também, porque ela é a única que faz você zerar o texto,
Então, se você não tiver atenção na leitura do comando da proposta, você pode zerar a redação porque você desrespeitou essa competência. Quando ou você não foi atento a ela. Quando você não respeita, então, a norma culta ali, isso não te faz zerar. Faz perder uma boa pontuação, Sim. mas não te faz zerar. Agora, fuga ao tema, não respeitou o comando ou não respeitou ali o gênero que foi citado, tchau. Só para vocês terem uma noção. Começa a pontuação em 40, né? Então, 40, 80, 120, 160, 200 pontos, né? Então, é assim que é avaliada toda a redação, cada um na sua competência. Na competência 2, o aluno que tangencia o tema, então ele, raspa ali no tema. Ele não vai ao encontro ele não daquilo, atinge não o atinge tema. isso, o tema por completo, tá? Ele vai ficar nos 40 pontos. Todo o restante, o texto pode estar lindo, maravilhoso estruturalmente, mas se ele não colocar tudo aquilo que o tema pediu, é 40 pontos. Não tem lenga-lenga ali. Esse aí, então, é uma dica muito legal, porque envolve até um questionamento que a Parça fez ali. Eu quero trazer as minhas referências pessoais. Ok, mas onde vai caber tudo isso? Você tem uma preocupação grande de atingir aquele tema. E você tem somente esses 4 parágrafos, né? Fala-se de usar 5 quando você... O tema ali que caiu é o tema da sua vida. Eu conheço tudo sobre aquilo, mas faz ali o jogo simples que você vai se dar bem, né? Menos então você é mais, tem... né? Menos é mais. Hoje o tema é minimalismo aqui. Não é mais 10 dicas, é minimalismo. Minimalismo. Então você tem ali 2 parágrafos de desenvolvimento para você provar para quem está te avaliando, provar para o senhor Enem, vamos colocar essa figura, que você conhece aquele tema, que você sabe argumentar sobre ele e que você tem uma opinião sobre ele que consegue ser sustentada. E isso é extremamente importante. É isso que eles querem ver. Se você, como aluno, sabe opinar a respeito daquilo que foi pedido. Capacidade crítica. Capacidade crítica a respeito do assunto. E, gente, por favor, abordem todas as palavrinhas-chave que aparecem no tema. Mesmo que você repita, sabe aquela frasezinha do tema, né? Mesmo que isso se repita no primeiro parágrafo, fale sobre isso, porque assim você já está atingindo mais do que esses 40 pontos. Porque o corretor ele vai perceber que você está sabendo do que você tem que escrever. Falando nisso, eu posso usar a minha frase de tema como título? Não. Mandou bem tá. na pergunta, hein? Obrigada. Mandou bem. Ótima pergunta. Não. De jeito nenhum. Sobre essa continuação das competências, para a gente deixar claro aí para os alunos. Então, a gente falou do respeito, né, à língua, à norma culta padrão, dessa ideia de você não fugir ao tema e o que vem depois na construção da minha dissertação. Coerência. Ajuda aí, Michel. Michel e Viviane. O que significa escrever um texto coerente? Tem que traduzir para Viviane. Vai lá, Que no Viviane. inglês seria a mesma coisa, né? Se eles tivessem que fazer uma redação, um writing, seria a mesma coisa. É realmente aquilo fazer sentido, usando, né, as conjunções, por exemplo, né, os conectores para que um parágrafo se ligue ao outro, uma ideia se ligue ao outro, ele não fique ali perdido. Né? É uma das situações. Essa competência vem da prática. A gente falou muito sobre o porquê As praticar. relações As também, relações. né? Das ideias. Exatamente. Então, você conseguir fazer um texto que seja ali, na ideia de enxuto, acho que dá para usar esse termo, que ele faça sentido de cabo a rabo, né? Que o primeiro parágrafo está falando sobre o tema, o segundo também, o terceiro, o quarto. Você não tem nada que está escapando a atenção de quem está escrevendo e de quem está lendo. Que seja claro. Isso acontece na prática, né? Isso, é no praticar. essa amarração é importantíssima, né? Então, todos os parágrafos ali, por exemplo, do desenvolvimento, chegando no desenvolvimento, eles vão abordar um aspecto diferente sobre o tema. Mas isso não pode escapar do propósito que o texto tem, sobre a temática que foi pedida para ser falada. Então, de alguma forma, você precisa continuar mencionando, fazendo essa relação, voltando ao tema. Por que eu estou falando isso? Porque tem a ver com o tema proposto. E é interessante que o aluno, nesse momento, ele tenha um conhecimento de vários tipos de assuntos, né? Para que ele possa usar na exemplificação, por exemplo, dados, né? Dados que ele viu em alguma mídia, por exemplo, né? Dados históricos também, que ele tenha essa argumentação, que ele consiga, né?
discorrer ali ao longo da redação, usando dados que ele tem conhecimento, para que ele prove, para que aquilo realmente dê suporte naquilo que ele está falando, porque Por não é a isso- opinião dele, né? Às vezes o aluno Ele agora tem que tá ouvindo a provar. gente e tá assustadíssimo, tipo, cara, eu não vou conseguir fazer essa agora? O que redação, que eu não. faço? Cara, é agora. Você está assistindo a essa aula e você precisa se preparar. Vai escrever agora. Pega um tema e Fala começa pra a eles desenvolver. lá, meu, tá falando Não, é pra- para você. Você não Fala vai fazer pra o eles. Enem, Já não? fiz, filhão. Em francês? Em francês. Você tá, já era você. Vou falar para você então. Começa a escrever e é muito importante sobre esse tema. Eu acho legal a prática do Enem de utilizar a dissertação, porque a gente tem opinião para tudo, né? Você mesmo está me pentelhando aqui, tem opinião para tudo. Solta isso, muito bem. Então, tem temas que estão mereci. Tem temas que estão em voga, né, cara? Tem temas que estão atuais. E o Enem, ele vai falar sobre uma realidade, isso aqui é importante. Ele nunca vai falar sobre algo que o Brasil todo não conheça. Olha só, verdade. gente, o teacher aqui, ó, o professor, vai Não, dar o teacher. tema. Ela não é. Ela não desiste. Ela não desiste. Não entendeu que a redação é em português, não é em inglês. Pois é, estamos no Brasil, por favor. Ó, agora fiquem Nacional. atentos, hein, ó o tema. Mas é aqui, ó, verdade, vai dar o deem tema, uma olhada um nesse spoiler. tema. Entre os professores aqui de linguagem, saiba, a gente tem sempre um bolão. O que vai chute. cair? Meu professor vai lacrar o que vai cair, mas a grande verdade é que a nossa preocupação não é adivinhar o tema, mas é preparar o aluno para que ele saiba escrever sobre qualquer tema, para que ele saiba, por mais difícil que seja, utilizando o texto de apoio, argumentar em 4 parágrafos. Essa é a habilidade que tem que ser dita, né? A professora aqui não vai tirar da cartola. Se Não. bem que eu tenho umas ideias. Não, mas não é isso que a gente Não. vai fazer. Não é isso. A gente quer ensinar os alunos a discursarem, a escreverem sobre qualquer tema. Essa é a nossa competência. E a professora Viviane, quando ela falava, ela já puxou ali também a coesão, né? Então, quando eu vou fazendo essa conexão de ideias e vou relacionando as minhas ideias ao tema, à tese que eu tenho para aquele texto, eu já estou usando os elementos conectivos ali, né? E por último, a última competência, que é essencial também no Enem, vale Encerrando nota. com chave de ouro. Pro. Encerrando com chave de ouro, qual é? É você fazer uma proposta de solução para aquele problema que foi levantado. Se você não fizer isso, na conclusão, você perde muita nota. Ou você pode até zerar essa competência. se você legal, não prof, fizer isso. terminar tá? o texto falando assim, e nós, o que deixaremos para o nosso futuro? E deixar uma pergunta ali no Não, final? Não dá. não. Agora, Parece se a tão pergunta vier no filosófico. título, tem que ser respondida. Tem que ser respondida. Então, cuidado para se comprometer com perguntas, né? Não se comprometa Não com se elas. comprometa com perguntas. Eu acho legal a gente deixar algumas diquinhas também sobre título. Tem que pôr, não tem que pôr? Esqueci meu título, zerei a prova, pulo linha, centralizado. Como é que funciona? Não se desespere, né? No Enem, não é obrigatório você colocar um título, mas se você for observar, a maior parte das redações nota 1000 tem títulos. Eu não consigo conceber um texto sem título. Para mim, tudo tem que ter um título, para a gente já meio que ser orientado sobre o que se trata aquele texto. Quando tem o título, a gente já consegue delinear mais ou menos qual é o tema, né? Em Botar cima um disso. livro sem título, uma manchete de Imagina você jornal, uma comprar um notícia sem livro sem manchete. título. Acredito que desperta a curiosidade, entendeu? Colocar um negócio ali sem título. Uau! Essa foi a frase para nós encerrarmos o nosso programa. bola. Depois Em dessa, alto a gente nível. encerra. Né? Encerramos. Então, galera, não tem muito mistério, né? Se você quer aí a redação nota 1000, treine ao máximo, entenda as competências, coloca para rodar, reproduzir esse texto aqui, esse vídeo, para você entender certinho as competências, o que vai ser pedido na redação do Enem. Estude com bastante cautela e tenha calma, paciência e que vai dar tudo certo. No 13 a gente vai levantar e dar um tchau, beleza? E a gente vai se ver no Eu próximo sempre fosse programa. errado esse negócio. Vem cá, Pabline, vem Deixa eu me junto. concentrar. Pode vir junto. Esse não é um adeus, é um até logo. Nós ainda vamos ter mais um programa junto com essa galera aqui de linguagens. Então daqui a pouquinho a gente se vê, beleza? 1, 2, 3. Tchau, até mais.